Certo, a gente vai girar os assuntos aqui em Os Pingos nos Is, porque o ex-ministro Aldo Rebelo ele fez uma revelação sobre a atuação de ONGs na região da Amazônia. Durante a oitiva na CPI que investiga essas entidades, Aldo afirmou que são as organizações não governamentais que comandam a Amazônia com a conivência e auxílio de agências oficiais do governo. Segundo o ex-ministro da Defesa de Michel Temer, órgãos como IBAMA, FUNAI e até o novo Ministério dos Povos Indígenas, criado por Lula, colaboram para a dominância das ONGs. Aldo afirmou não ser fácil enfrentar esse estado paralelo porque eles governam de dentro. Por fim, o ex-ministro declarou que a preservação de regiões mais produtivas e mais ricas em minério é algo planejado entre ONGs e governos estrangeiros. Vamos girar com os nossos comentaristas, começar esta rodada com o Roberto Mota. Mota, por qual razão as ONGs ganharam tanta relevância e protagonismo na região amazônica? Muitos, inclusive, como o ex-ministro, chegam a mencionar poder paralelo. É por aí? É por aí e não é só na Amazônia. O ex-deputado e ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, ele disse que a Amazônia é governada por 3 estados, né? O estado oficial, que é o estado das prefeituras, das agências e órgãos do governo, é um estado anêmico e deficitário em tudo, segundo ele. O segundo estado é o estado paralelo do narcotráfico, que está dominando tudo. É um estado com poder social e econômico, diz Aldo Rebelo, há cidades em que o prefeito já não é mais o maior empregador, perdeu para o narcotráfico. E o Aldo Rebelo continuou. O terceiro estado é o estado das ONGs da Amazônia. Aldo Rebelo diz que essas ONGs governam a Amazônia de fato com o auxílio do Estado brasileiro. Aldo Rebelo deu uma declaração corajosa e precisa. Essa declaração também se aplica a outras regiões do país, como, por exemplo, as comunidades do Rio de Janeiro, onde as operações policiais foram suspensas desde 2020. A maioria dessas regiões é dominada pelo narcotráfico. Um grupo de ONGs teve um papel fundamental para conseguir a suspensão das operações policiais. As semelhanças com o que Aldo Rebelo descreveu, que ocorrem na Amazônia, provavelmente são mais do que simples coincidência. Vamos agora com o Tiago Pavinato. Pavi, a quem interessa essa presença maciça de ONGs na região amazônica? As ONGs é quem ganha dinheiro com elas. Agora, nomes eu não posso lhes dar, porque eu não sei, não se sabe. E eu fico me perguntando aqui, será que Aldo Rebelo agora é uma séria vítima, ou seja, é um sério alvo da Advocacia Geral da União, mais especificamente da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. A democracia relativa. Então eles estão defendendo o quê? Eu não sei. Estão defendendo tudo aquilo que eles não gostam, portanto eles dizem que é antidemocrático, já que a democracia é relativa. Aldo Rebelo ousou dizer a verdade. Mas o Ministério da Verdade não suporta a verdade, porque tudo aquilo que se diz dono da verdade, na verdade, é o rei da mentira. E eu trato isso no meu livro Estética da Estupidez. Todo aquele que diz, eu sei a verdade e eu sei dizer qual é a mentira e vou punir aqueles que faltam com a verdade. Esse sim é um mentiroso. Esse é um enganador. Esse sim é um autocrata. Esse sim é um candidato a tirano. Então Aldo Rebelo ousou dizer algo que eu já disse aqui nos Pingos nos Is, alguns programas atrás. E que por isso estou sendo intimidado, inclusive com recursos públicos, e através da estrutura do Estado, o site do governo federal, e a estrutura é esta Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia Relativa,
e foi perguntar se os senhores e muitos jornalistas ou jornalistas que nos assistem e que não têm familiaridade com o dicionário, procurem o que significa pergunta. Porque eu já disse aqui, ninguém do governo federal aceita aos nossos convites para prestar esclarecimentos, nem que seja por e-mail. Nós somos solenemente ignorados e o povo não pode ser ignorado. Não pode. Uma autoridade pública não tem o direito de permanecer em silêncio diante da pergunta de qualquer do povo, em especial diante da pergunta da imprensa, que é através da imprensa que o povo tem a sua informação e forma as suas convicções. Perguntava eu, por que é que não se faz um plano para a retomada do território nacional, tanto da Amazônia quanto dos morros cariocas? Não é pertinente essa pergunta? Todos aqui que têm um pingo de vergonha na cara, um pingo de decência, hão de concordar comigo? Todos aqueles que vivem em áreas cujo monopólio da força, cuja administração das coisas públicas, cuja administração da justiça é feita por órgãos que não o Estado democrático, são vítimas do Estado. Portanto, esta é a pergunta, por que é que não se envidam esforços para tirar esses estados paralelos da Amazônia? Por que é que não se envidam esforços para tirar esses estados paralelos dos morros e de tantos outros lugares em que o Estado não está e assim relega ao segundo plano a indignidade do povo brasileiro? É uma pergunta que o Aldo Rebelo fez. Espero que ele não seja repreendido nem perseguido por isso, como tenho eu sido. Porque perguntar, senhores, para uma autoridade pública só pode gerar uma consequência: o dever dela responder. Essa frase é muito forte do ex-ministro Aldo Rebelo. ONGs e narcotráfico comandam a Amazônia. A gente vai fazer uma rápida parada, daqui a pouco mais análises com José Maria Trindade e também o Cláudio Dantas, eles vão tratar desse assunto. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os principais assuntos do dia, sempre com as análises dos comentaristas do Grupo Jovem Pan. Vamos a Brasília, José Maria Trindade, estamos tratando das falas do ex-ministro Aldo Rebelo acerca das ONGs que atuam na região amazônica, frases muito fortes, inclusive dizendo que ONGs e narcotráfico comandam a região amazônica, Zé. E é uma realidade, é isso mesmo, e é um problemão. Olha, eu sempre convivi aqui com o Aldo Rebelo. Ele foi presidente da Câmara dos Deputados, antes disso ele foi deputado, naturalmente, né? Deputado, líder de partido, depois vários ministérios, ministro do Esporte, e chegou no Ministério da Defesa. E lá ele teve uma grande experiência, um centro de comunicação muito bom da Defesa, e que formou a ele a realidade do Brasil. A realidade sobre minérios na região amazônica, a realidade sobre exploração e quem verdadeiramente domina o estado da região, da Amazônia Legal, ali Amazonas, Amapá, Roraima, aquela região toda ali, ela não é administrada pelo governador, porque na verdade o governador administra ali 25% a 30% no máximo do estado, o resto quem domina é quem vive os povos da floresta. Eu, recentemente, no mês passado, estive com Aldo Rebelo no mesmo evento, lá em Cuiabá, numa organização da ProSoja, né, pessoal muito bom, e nos convidou para fazer uma palestra lá em Cuiabá. E eu tive a oportunidade de assistir e fiquei assustado com os dados que o Aldo Rebelo levou. Ele está um pouco distante daquela era do comunismo, né, do PCdoB, e agora ele adotou uma estratégia muito mais clara, muito mais eficiente de demonstrar qual é a real expectativa para o Brasil do futuro. E ali ele defende, ele foi o autor da mudança do Código de Florestamento do Brasil, né, o novo Código Florestal do Brasil, ele foi o relator
e um dos responsáveis pela aprovação, e ele mostrando que é preciso apoiar o agronegócio. O agro é a nossa força. Eu vejo aqui o governo investindo em uma indústria automobilística que no mundo inteiro já é uma indústria falida, que não emprega, que não é futuro. Não há exportação possível de equipamentos de indústria automobilística. O agro não. O agro é fortíssimo. E lá também o Aldo mostrou, através de dados, o seguinte, que hoje o Brasil está baseado em 2 pontos. O primeiro, no agronegócio. Repito, o nosso grande negócio. Deve ser financiado, deve ser tratado com cuidado pelo poder público, tanto federal como estatal. E a outra é a área de mineração. A mineração no Brasil está segurando o país também. E ninguém fica sabendo disso. Todos acham que o Brasil vive da indústria automobilística, uma indústria falida, né? E outros setores aí que já não fazem mais. O setor industrial já não é mais tão importante como o agro. E nessa fala do Aldo Rebelo, ele trouxe dados importantes, que agora ele repetiu, exatamente sobre a força das ONGs. Elas dominam o interior desses estados da Amazônia Legal. E isto é muito perigoso. Está sendo criado, se não houver uma atenção muito forte, um aparato nessas regiões muito semelhante ao que acontece nas favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, todos os lugares. Até a minha cidade, que tem 20 mil habitantes, tem uma rua na beira do rio onde a polícia só entra com 12 engatilhada e vai lá rapidamente e sai. Ou seja, isso não é privilégio do Rio de Janeiro. E isso está se espalhando pelo Brasil e entrando na Amazônia Legal. Lá já existem organizações criminosas que tratam o narcotráfico como negócio. E é verdade, estados e municípios não são os grandes empregadores da região, mas o narcotráfico. E ele fez um alerta muito importante e que eu fiquei assustado. Essa história lá da mineração nas terras indígenas, né? Deus queira que essas pessoas afastadas, tem a mineração destroçadas lá, os barcos, as barcaças, né? Queimadas, destruídas, que essas pessoas, sem a possibilidade de garimpar, não entrem para o narcotráfico, que é o grande empregador do momento da região. Então, este é o quadro, senhores. Façam o que quiser com estas informações. O narcotráfico está dominando a região da Amazônia Legal. Repercutindo a participação do ex-ministro Aldo Rebelo na CPI das ONGs no Senado Federal no dia de hoje. Vamos a Brasília para fechar esse assunto. O Cláudio Dantas. Dantas, chamou a atenção uma das falas do ex-ministro dizendo que as ONGs garantem interesses de outros países na Amazônia. Olha só, o problema da Amazônia, a gente precisa sair desse debate ingênuo, né, que se limita à questão da preservação, de soberania. É preciso primeiro ter consciência clara de que nós já perdemos na prática a Amazônia. Nós nunca tivemos a Amazônia. Todo o modelo de desenvolvimento da Amazônia que foi tentado nas décadas passadas, no século passado, eles fracassaram. Por quê? Porque cada região do país, ela tem a sua própria característica, a sua própria dinâmica. Lembra? A gente falava dias atrás sobre a necessidade de se respeitar o princípio da federação. É importante que se entenda que nós estamos falando só, por exemplo, o bioma amazônico, ele é uma região de mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Isso é mais do que a União Europeia, quase 1,5 vezes a União Europeia, com 27 estados, 27 países. A gente não tem noção, as nossas autoridades não têm a percepção do que é a Amazônia, do que precisa ser desenvolvido, de que tipo de economia pode prosperar. E quando você fracassa no modelo econômico, no modelo de desenvolvimento, você fracassa também como Estado. Nós não temos presença suficiente do Estado nessa região.
Nós não temos justiça, não temos judiciário, não temos Ministério Público, não temos Polícia Federal, não temos fiscais suficientes. São bravos, são heróis aqueles que se colocam ali numa canoazinha, numa voadeira e tentam subir o rio para tentar fiscalizar. Mas isso é enxugar gelo. Vocês imaginam a dificuldade que temos justamente de recuperar os territórios que estão controlados e dominados pela milícia e pelo narcotráfico, aqui em regiões urbanas, nas capitais, Rio, São Paulo, Rio Grande do Norte, estados importantes onde já está tudo dominado. Nós temos uma situação em que nessas favelas, por exemplo, o cidadão ele é usado como escudo humano, perfeito? Não é diferente do que esses criminosos fazem com os indígenas. Então está aí a relação das ONGs. Cara, essas ONGs, muitas delas são organizações de fachada para o cometimento de crime, biopirataria, narcotráfico, lavagem de dinheiro, garimpo ilegal, o que vocês possam imaginar. A Amazônia é um hub do crime organizado, é um hub do crime organizado internacional. Nós não temos a mínima condição de deter isso. O Estado fracassou de forma flagrosa. Então, assim, mais uma vez, nós vamos estar trazendo diagnóstico, são diagnósticos que são limitados, por quê? Porque eles não expõem todos os aspectos desse problema. Porque se a gente for realmente enfrentar isso, a gente vai ter que rever toda essa política de demarcação de terra indígena, por exemplo, para começar. São extensas, são faixas de território que, assim, elas são inalcançáveis e que, naturalmente, elas acabam sendo dominadas pelo crime organizado, porque o dinheiro ilícito, ele é infinito. Nós estamos vendo o PCC financiar advogado, financiar juiz, financiar promotor, financiar político, financiar tudo. Financiar o Estado. Penetrar no Estado e passar a controlar esse Estado. Imagina o que eles não vão fazer numa região como a Amazônia, como a região amazônica, onde não inexiste a presença do Estado. Então, assim, essa é a situação. O diagnóstico ele é muito mais complexo. Só que a nossa política, a maioria desses políticos, eles estão muito mais preocupados em ficar fazendo briga ideológica, né? Ou de soltar platitudes e tentar propor soluções simples para questões complexas. O Lula, um dia desse, estava falando, vamos criar um parlamento amazônico. Mas uma burocracia para ser infiltrada pelo crime organizado. Aliás, com relativização da própria soberania.